Olá pessoal, tudo bom? Então, voltamos aí hoje, dessa vez para falar de Berserk, não é mesmo? Berserk, que é um mangá que eu gosto muito, demorei muito tempo para ler, né, por toda a questão narrativa em si, né? Acho que é um mangá muito denso, ninguém consegue ler aquilo de uma hora para outra, se você pegar uma tacada só. Levei bastante tempo e ultimamente tá bem complicado, né? Com essa história agora de todos os sites, as scans, né? Ninguém consegue achar mais. Foi bem complicado. Mas eu li, né? E eu vim fazer um vídeo pra tentar voltar agora com a rotina dos vídeos. Aconteceu aí umas coisas. Eu não estava conseguindo manter uma frequência, mas agora eu vou tentar voltar de novo. Mas, né, falando do capítulo em si, um capítulo um pouco polêmico. Algumas, eu vi alguns comentários na internet sobre pessoas que não gostaram muito da revelação que teve, né? Uma revelação bastante importante, né? Impacta diretamente na história. Mas vamos lá. 384 começa exatamente do fim do 383, onde o Daiba havia levado o Guts para aquele santuário, né? E colocou ele trancafiado lá dentro. Naquela ocasião ele diz para o Silar que aquele santuário ele era separado tecnicamente do mundo material, então lá dentro era um espaço espiritual, né? Onde não havia nenhuma interferência do mundo exterior, onde o Guts estaria ali completamente isolado e, assim, foi um período para ele mergulhar mesmo no inconsciente dele ali, onde ele foi forçado a se encontrar, né? E temos, né, grandes revelações com isso. Ele diz que, né, não estava se debatendo ali dentro, não queria ficar. E nisso ele acaba trazendo ali à tona algumas coisas, né, do passado dele, que são às vezes um pouco problemáticas de se entender, né, com a origem dele, onde ele confirma, né, que ele nunca foi um humano normal, o que a gente já sabia, né, muito normal ele não era, afinal de contas, só por alguém conseguir lutar com uma espada daquele tamanho já dá pra saber que ele não era muito normal. Mas nesse capítulo, onde ele tá ali relembrando tudo que aconteceu na vida dele, os espíritos do fogo vêm para trazer uma nova, uma nova visão para ele, né, de tudo que aconteceu. De uma parte que basicamente ele escolhia ignorar da própria história, né, e o fato de que ele é alguém no limbo, né, no interstício. É alguém que nunca foi humano de verdade, mas também não é um espírito. Ele está ali no meio do caminho, né? Como se fosse um médium. Ele tem uma conexão muito forte com o plano espiritual e essa conexão acabou sendo muito mais forte a partir do momento em que ele entrou em contato com o eclipse, né? Isso aí acabou tornando ele muito mais aberto à parte espiritual do que deveria ser, naturalmente. Então é um capítulo onde aprofunda muito nessa origem dele, né? Onde o fato dele ter nascido de uma mãe morta não é simplesmente parte da tragédia humana dele, mas é um motivo pelo qual ele não é exatamente um humano comum, né? Ele nasceu da morte. O Cavaleiro Caveira já havia falado para ele várias vezes que ele está muito mais perto da morte do que ele imagina. E não era só no sentido figurado de
uma vida perigosa que ele levava e tudo mais. Na verdade, era mais uma questão de alguém que realmente vivia entre os mundos, né? E ali aparece uma figura especial ali no meio dos espíritos do fogo, onde eu entendi que seria a Flora, mas não sei muito bem ainda, eu acredito que seja. E ela vem para relembrar o Guts dessa parte da vida dele, dessa parte dele que ele às vezes ignorou um pouquinho, resolveu deixar meio de lado, e ele é obrigado a ver, né, o passado dele de volta, tudo que aconteceu, até o momento do próprio nascimento, né? E, bom, uma revelação, né? Você é como ele. A questão da dualidade com o Griffith, né, ficando cada vez mais forte, né, cada vez mais próximos os dois, ao mesmo tempo que são muito distantes. Mas enquanto o Griffith é alguém renascido na mão de Deus, né, o Guts é alguém que nasceu diretamente da morte, né, então ele é um reflexo ali do espiritual, né, do plano espiritual, sendo colocado diretamente no plano físico. Então, aquilo que o Griffith se tornou após o Renascimento, né, basicamente o Guts sempre foi. Né? Ele sempre teve essa questão de estar no limbo, né, antes mesmo do Rift. Né? Mas é uma questão muito complexa. Né? Eu entendo a parte de quem ficou meio confuso, tem gente que mas essa revelação tira o peso de tudo que o Griffith, de tudo que o Guts, perdão, viveu, porque ele não é só um humano comum e tudo mais. Então, assim, eu acho que não tira o peso, porque apesar de ser um médium, apesar de ser uma pessoa que está entre os mundos, ele está de fato encarnado, vamos dizer assim. Então, toda a dor, todo o sofrimento que ele passou é a parte humana dele sofrendo, é um corpo humano. Então, não tira o peso, né? Porque ele é um humano lutando contra aquilo tudo. Ele só é um humano que tem uma abertura muito grande para o plano espiritual, mas isso não faz ele menos humano, né? Ele só tem uma questão muito forte com o outro lado, vamos dizer assim. E basicamente isso faz dele uma pessoa problemática para a mão de Deus, né? Isso deve ter sido um dos motivos que fez a mão de Deus guiar o Griff no caminho que ele seguiu, né? Para criar essa contraparte, né? Porque o, o, o Griffith até então ele era um humano. Ele se torna alguém, se torna Fênix depois do Eclipse. Né? Mas o Guts não, o Guts já nasceu com essa abertura muito grande para o plano espiritual, ele já nasceu da morte. Né? Então ele é alguém no limbo desde o nascimento dele. E isso provavelmente é o que fez a mão de Deus mexer os pauzinhos ali e criar alguém assim também. Até por finalidades de equilíbrio, né? Já que o Guts é alguém que foge um pouco da lei da causalidade, sendo alguém que já nasceu com essa abertura muito forte da parte espiritual, né? A gente ainda não sabe muito bem exatamente o que foi que causou isso. Não sabemos se é exatamente o, a questão da ideia do mal, se o Miura estava com planos de revelar a ideia do mal mais pra frente, né? Pra quem não sabe, aquele capítulo onde a ideia do mal apareceu, ele foi excluído posteriormente, então para todos os efeitos, nesse ponto da história, ainda não tem a ideia do mal, todo aquele capítulo foi excluído. A gente não sabe exatamente se o Guts é fruto da ideia do mal, ou se esse nascimento que torna ele alguém muito espiritual, vamos dizer assim, é fruto só vamos dizer assim, do inconsciente coletivo, né, do sofrimento, do desejo da humanidade de vencer o sofrimento e tudo mais. E aí criaram alguém que é um super humano, que consegue
lutar e lutar e sofrer, e vencer, e enfrentar demônios e tudo mais. Mas ele não é uma criação da mão de Deus. Isso é fato. Né? Ele é completamente contrário ao que a mão de Deus quer para esse mundo e o que eles planejavam. Né? Tanto é que o fruto do planejamento deles é o Rift, né? O Falcão renascido. Mas é mais uma questão aí dessa dualidade muito forte, né? No mundo onde a mão de Deus é composta por 5 demônios, os próprios demônios são anjos e são demônios ao mesmo tempo, o Deus é a ideia do mal, né? Então tem essa dualidade muito forte, sempre teve, e provavelmente o Guts é um pontinho aí meio fora da curva disso tudo, né? Então tecnicamente ele não foi criado pela mão de Deus, ele é algo que foge do controle, né? Tanto é que em todos os encontros dele com apóstolos e tudo mais, ninguém reconhece ele como algo que seja parte da mão de Deus, eles sempre dizem que ele é um monstro, que ele não é humano. O Cavaleiro Caveira fala várias vezes que ele vai ter que lutar muito contra essa força da causalidade e tudo mais. Então ele é alguém que está fora. Né? Assim como o próprio Cavaleiro Caveira também é alguém que escapou disso. Não completamente, mas conseguiu escapar. A gente, né, não tem a confirmação certa, mas teoriza que o pecado mortal lá, o tabu que a Flora quebrou, provavelmente foi prender a alma do rei Geiseric dentro da armadura. Então isso torna o Cavaleiro Caveira também alguém que está fora dos limites do, do mundo ideal ali, da causalidade. Né? E o mentor perfeito para o Guts. Né? A gente só ainda precisa saber alguns detalhes dessa história, né? Provavelmente não vai ter uma entidade que criou o Guts. Provavelmente ele é fruto do, do espiritual, mas é de uma forma mais coletiva, vamos dizer assim. Ele